Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês um novo vídeo para o canal da GF Criativa, mais um vídeo da série Explorando Fintechs. E a fintech de hoje é uma fintech da categoria investimentos, mais especificamente uma fintech para te ajudar no imposto de renda em cima dos investimentos. Então, só recapitulando, quando a gente investe na renda fixa, a gente acaba tendo duas situações de imposto de renda. Ou a gente tem a isenção desse imposto, que acontece com a caderneta de poupança e investimentos como LCI e LCA, ou a gente acaba tendo o imposto de renda retido na fonte. Então, aquele imposto de renda que a gente não precisa pagar, ele já é descontado antes do dinheiro voltar para a gente. Isso acontece, por exemplo, com CDBs e com o Tesouro Direto. Agora, na renda variável, a gente acaba tendo algumas variações. Então, por exemplo, para as ações, a gente tem uma isenção do imposto de renda para operações de venda de até R$ 20.000 no mês. E se esse valor for extrapolado, aí há um desconto de 15% do imposto de renda para as operações de swing trade, ou seja, a compra e a venda foram feitas em dias diferentes. E isso precisa ser calculado pelo próprio investidor, precisa ser gerado uma DARF, e então é um imposto de renda diferente da renda fixa, não é nessa ideia de retenção na fonte. Para as operações de day trade, o imposto de renda vai aparecer sempre quando tiver lucro, aí a alíquota sobe também para 20%, mesmo esquema de DARF. E fundos imobiliários, ETFs e outros ativos negociados no home broker também vão precisar ter essa questão de cálculo e pagamento posterior. Então, para facilitar a vida do investidor, esse investidor de renda variável, existem plataformas como essa que a gente vai ver hoje, que é a Bússola do Investidor. Então, uma plataforma para te ajudar no cálculo do imposto de renda em cima da sua carteira de investimentos. Então vamos olhar um pouquinho a página inicial deles, o que as plataformas que eles disponibilizam, questão de custos, e por fim vamos olhar por dentro do sistema deles. Então, Bússola do Investidor descomplica seus investimentos de forma automatizada, justamente uma plataforma para cálculo automatizado do imposto de renda para acompanhar a carteira de investimentos e está sempre atendendo às regras da Receita Federal. Então a gente vai ver daqui a pouquinho mais por dentro da plataforma, mas aqui mesmo na página inicial é mostrada isso. Então você vai ter a sua posição num determinado mês, numa determinada data. Então aqui uma carteira com ações e fundos imobiliários, as quantidades, os preços médios já calculados a partir do cadastro das operações, o custo que a pessoa acabou tendo nessa operação como um todo, tanto a quantidade vezes o preço médio, mais as taxas que, se tiverem, forem envolvidas, e o preço atual. Aqui um pouquinho mais sobre a Bússola do Investidor, então já é uma plataforma que existe há mais de 14 anos no mercado, mais de 269 mil usuários cadastrados, mais de 8 milhões de operações lançadas e mais de 45 milhões de pessoas que eles ajudam a investir melhor. Aqui um pouquinho mais sobre a plataforma, então é possível também ter um teste grátis de 7 dias para você aproveitar a plataforma. Algumas informações, então, por que é interessante essas operações automatizadas via Bússola do Investidor? Questão do custo fixo. Importe ou cadastre operações de quantos meses quiser sem pagar taxa extra, então é uma taxa fixa para você. Multicorretoras, então a Bússola do Investidor vai ter uma integração com mais de uma corretora, compatível com diversas corretoras, a gente vai ver disso, e isso a partir da importação de notas de corretagem, e um suporte para também ajudar você a resolver eventuais dúvidas. Facilitando o dia a dia com que processo? Né? Monitorar a carteira de investimentos, então aqui a gente não está falando só da questão do imposto de renda, mas também para você ir acompanhando diariamente, mensalmente, a evolução da sua carteira. Importação das operações com facilidade, então praticidade para cadastrar cada uma das operações de compra e venda manualmente, se você quiser fazer, ou até de uma forma automatizada. E essa questão de ficar de acordo com a Receita Federal, no sentido dos impostos devidos, deduzindo prejuízos que você tenha de meses anteriores, estando por dentro da faixa de isenção e gerar a DARF para ser paga quando você tiver lucro.
E tem a parte de conteúdos, a parte de educação financeira, como eles colocam aqui, mais de 10 mil páginas de conteúdos sobre investimentos que você vai conseguir encontrar aqui no blog, no ABC do Investidor, e-books e outros materiais, além do guia de corretoras e vídeos. Então, essa é a bússola do investidor. Vamos ver um pouquinho mais das funcionalidades da plataforma. Então, seguindo, vendo um pouquinho mais das informações da plataforma, a gente acaba tendo 3 funcionalidades principais. A calculadora de imposto de renda, os gráficos da Bolsa de Valores, da B3, e o link RTD. Então, começando aqui pela a principal função aqui da bússola do investidor, que é a calculadora de IR. Então, aqui um pouquinho mais os detalhes por dentro da plataforma. Como eu falei, daqui a pouquinho vamos olhar mais em detalhes. Mas você então consegue ter uma integração com as corretoras, importar suas notas de corretagem e ter esse cálculo de uma maneira bem específica, bem automática e que facilite no seu dia a dia. Então, centralização das suas operações, primeiro ponto. A questão de apurar ganhos e perdas em tempo real. Está sempre em dia com a Receita Federal, não correndo o risco de esquecer de pagar alguma coisa, de ter juros depois por não ter pago, esquecer algum prejuízo a você abater. E relatórios também para te ajudar na declaração anual do imposto de renda. Afinal, da declaração anual, a gente também tem que informar na parte de bens e direitos, na parte de rendimentos e operações de renda variável, a gente precisa declarar tudo isso. Então, essa é a principal parte da bússola do investidor, que é a plataforma de calculadora de imposto de renda. Aí a gente tem a plataforma gráfica da B3, aqui é para você acompanhar os gráficos em tempo real das ações, das cotações, e também poder fazer análise técnica a partir do gráfico de candlesticks. Então, você pode aproveitar isso aqui dentro, acompanhe movimentações de preço por análise técnica. E aqui um pouquinho, né, os gráficos em tempo real, cotação da B3, e essa análise técnica que usa mais de 30 indicadores para quem busca essa operação, essa análise mais por meio dos gráficos. E a terceira funcionalidade, a terceira plataforma que eles colocam aqui é o link RTD para Excel. Então, você pode fazer uma integração da plataforma com Excel e receber sempre dentro das suas planilhas de Excel os números em tempo real. Então, quem gosta de ter sempre um acompanhamento via planilhas, você pode aproveitar essa integração. Em relação aos preços, a bússola do investidor ela acaba tendo os seguintes pacotes, os seguintes planos, né? Você tem o plano Free, que é a calculadora de IR, então não vai pagar nada, indicado para o investidor iniciante que possui poucos ativos em sua carteira e ainda não opera na Bolsa de Valores com frequência. O que a gente vai ter nesse plano? Então, o cadastro de operações é 100% manual, você vai manualmente colocando os seus ativos. Cadastro de operação retroativa, então operações feitas para trás, máximo 30 dias. Carteira com posições em aberto, também essa questão dos 30 dias, assim como também o histórico de operações e o cálculo de imposto. Então, tem essa restrição do período. Corretora para cálculo, apenas uma corretora, então você não vai ter aquela função multicorretoras, e você também não vai ter nada em relação a prejuízos retroativos e o relatório para te ajudar na declaração anual do imposto de renda. Para gerar DARF, isso precisa ser feito pelo site da Receita, então não vai ser feito aqui pela plataforma. Não vai ter aquela parte que a gente viu dos gráficos de análise técnica, nem aquela questão de importar os dados para o Excel. Também não tem o suporte por e-mail e não tem os gráficos com os indicadores de análise técnica. Então, plano free, basicamente, essa questão mais manual para poucas operações. Aí a gente tem a calculadora de IR gráfica, R$ 44,91 por mês, ideal para o investidor que acompanha diariamente as cotações e indicadores técnicos do mercado. Então, o que ele vai ter de diferente aqui? Mantém essa questão do cadastro manual, também na parte de cadastro de operação retroativa tem o máximo de 30 dias, agora passa a ter ilimitado a questão de carteira com posição em aberto, o histórico de operações, o cálculo de imposto e corretoras para cálculo. Então, aqui a gente já pode ter a questão das multicorretoras. É inclusa também a questão dos prejuízos retroativos, porém, o relatório para te auxiliar na declaração anual do imposto de renda ainda também não é disponível. Geração de DARF também é via site da Receita, então ainda não é dentro da plataforma. Agora a gente passa a ter
os gráficos de cotação da B3 em tempo real, aquela conversão que você pode fazer para Excel e o suporte por e-mail. E aí a gente tem o plano calculadora de IR Pro, aqui indicado para investidor que precisa descomplicar o cálculo de imposto de renda e ter em mãos o controle da carteira. Reparem que o plano é o mesmo valor, acontece que aqui, calculadora de R gráfica, é para aquela pessoa que usa mais a ideia do trade, operações de curto prazo, enquanto o Pro é aquela pessoa mais buy and hold, fundamentalista ou até o swing trader que não precisa ter sempre diariamente em tempo real. Então reparem que o valor é o mesmo, mas aqui a gente vai ter algumas diferenciações. Então, na calculadora Pro, agora a gente tem o cadastro de operação automatizado, diferente do que a gente viu na gráfica. Retroativo também é ilimitado, a mesma coisa para a carteira de posições. Aqui vários pontos são mantidos. O que vai ter diferente? Aqui passa a ser oferecido o relatório de declaração anual de imposto de renda. A DARF pode ser feita pela própria plataforma. Já que essa pessoa não está tanto na análise técnica, os gráficos têm atraso de 15 minutos. Não vai ter aquela questão de exportação para Excel. E por fim, a calculadora de R Premium, a mais completa, ideal para o investidor experiente que precisa de uma solução completa, basicamente juntando os pontos, mensalidade 67,41, aqui basicamente todos os recursos, né? Então a gente vai ter cadastro de operação automatizada, todos os outros cadastros ilimitados, prejuízos retroativos, o relatório para a declaração anual, geração de DARF disponibilizados, os gráficos em tempo real, aquela questão do Excel também é possibilitada. E aí, se você precisar de uma coisa mais personalizada, se você precisa de algo para gestora de fundos, algo mais, como eles colocam até aqui no próprio nome do título, Enterprise, aí você pode solicitar um plano sob demanda. Então, essas são as opções dos planos dentro da bússola do investidor. E por fim, por dentro da plataforma, aqui uma conta de teste que eu criei para mostrar para vocês, mas basicamente o que a gente vai ter aqui? Então, toda vez que você logar, você vai vir para o dashboard, as operações que você pode fazer: cadastro de prejuízo, cadastro das corretoras, cadastro de operações e geração de DARF. Então, por exemplo, em cadastro de prejuízos, eu posso pôr prejuízos que estão acumulados de meses anteriores. Então, aqui tem um tutorial de como isso é feito. Então, se você quiser, você pode inclusive ver o vídeo e seguir o passo a passo aqui. Deixa eu voltar lá no início. Você vai ter o cadastro das corretoras. Então, lembrando, precisa escolher um daqueles planos que contemplam multicorretoras ou, no caso da conta grátis, apenas uma corretora. Então, aqui mais informações. Mesma coisa, tutorial para o cadastro de operações, que você pode fazer de uma forma mais automatizada, importando suas notas de corretagem em PDF. Então, não precisa fazer aquele manual, se você escolher os planos que possibilitam. E a geração da DARF, já fazer tudo pelo sistema. Então, beleza, menu lateral, calculadora de IR. O que a gente tem? Cadastro de corretoras. Então, aqui você pode colocar as corretoras nas quais você tem conta. Por exemplo, eu tenho conta na Clear. No caso, eu posso pôr a corretagem, se é fixa, variável ou ambas. Vou preencher as informações. Então, por exemplo, da Clear está tudo zerado. Vou manter aqui os valores. Aqui as taxas referentes, se eu fizer a operação com mini contrato, posso colocar aqui também. Então, vou lá, preencho os dados e consigo salvar a corretora. Se eu tiver conta em mais corretoras e o meu plano permitir, eu vou cadastrando outras. Beleza, corretoras. Aí o cadastro de notas, se eu quiser fazer no formato manual. Então eu vou pôr a data da minha nota, o tipo da operação, se é compra ou venda, a quantidade, então vamos dizer que eu comprei 100 ações de Petrobras, vou pôr Petri 4, vou pôr um número fictício aqui, um preço, mas daí você põe o preço da própria nota de corretagem, por exemplo, R$ 25. Os custos, se tem corretagem em outras taxas, se não tem nenhuma taxa. A corretora, no caso só tem uma cadastrada, ela já vai aparecer aqui. Exercício ou vencimento de opções, então se você estiver investindo por meio do mercado de opções, você pode pôr aqui também. E se for uma abertura de capital que você participou, você pode marcar aqui o IPO.
Então, nesse caso aqui, vou dar um enviar para essas ações da Petrobras. Então, cadastrei uma nota. Se eu tiver o PDF dessas notas, eu posso fazer da forma automatizada, que é justamente via importação de notas. Então, subo aqui o PDF e vou lá, deixando bem automática esse puxar dos dados. Aí, se eu quiser consultar o histórico de operações, eu venho aqui. Preciso cadastrar alguns dados, então vou até aproveitar aqui, imposto de renda retido na fonte. Então, se fosse para caso de futuros, aqui eu vou por 0, só para efeito de cadastramento. Voltar aqui no histórico de operações. E aí eu consigo consultar tudo que eu tive. Eu vou pôr na data de hoje, afinal é o único lançamento que a gente tem, mas só para vocês verem as operações que são listadas. Então, no caso, aquela que a gente acabou de cadastrar, compra da Petrobras. Então, consigo ter como se fosse um extrato, né? A parte de proventos, então, eu posso cadastrar manualmente, insira a data de recebimento, o tipo de provento, se é dividendo juros sobre capital próprio, vou pôr, por exemplo, da Petrobras, ponho o valor, vou pôr R$5, e ponho a corretora na qual eu estou recebendo esse provento. Então, um cadastro manual de proventos. E se eu quiser editar alguma outra configuração nessa parte da calculadora, é só colocar aqui, cadastrar prejuízo, apagar alguma operação, zerar a carteira. Então, tudo isso está disponibilizado aqui. Minha carteira, cotações em tempo real. Então, eu tenho a ação da Petrobras, eu coloquei aqui o preço médio, na verdade foi calculado o preço médio, já foi pego lá a quantidade e o custo, automaticamente a plataforma calcula o preço médio, o preço atual, o valor da posição e o percentual de ganho ou de perda. Então, posso cadastrar também operações por aqui ou posso importar. Então, aqui na parte de cotações. Desdobramento, se eu tiver alguma ação que teve desdobramento, eu posso colocar aqui, então, por exemplo, as 100 ações BIDI 4 viraram uma ação BIDI 11. Então, eu posso colocar aqui algum desdobramento ou agrupamento, isso vai ser aqui. Alteração de código, então, por exemplo, TIET 11 virou ASB4, ou ASB11, então posso alterar aqui o código de algum dos ativos que eu tive. E movimentação, eu consigo perceber o que aconteceu com a minha carteira. Operação de compra, operação de venda ou proventos. Então, dinheiro entrando na minha carteira e uma compra que eu fiz. Então, aqui nessa parte de minha carteira. Em relatórios, a partir da minha carteira, eu consigo anualmente ter uma visão gráfica do que está acontecendo com a minha carteira e uma visão em tabela. Tá aqui explicando. Aqui é até para ter como se fosse a declaração do imposto de renda, só que quebrada por mês, né? Então, operação comum e de day trade, mês a mês, sendo mostrada aqui no formato mais em tabela. Mesma coisa poderia ser feita para os fundos imobiliários, se eu tivesse cadastrado algum. Posição mensal, então lá, vamos por aqui do mês de abril, que é essa que eu cadastrei. Você consegue ter uma visão da sua posição nesse determinado mês, tanto em função de custo quanto em relação de cotação atual. Nota de corretagem, então você consegue consultar as suas notas. E aqui, o último dos relatórios, a questão da declaração anual de imposto de renda. Então, aqui no caso, no China é uma operação cadastrada 2020, mas se tivesse, apareceria aqui um documento para ajudar no preenchimento da declaração anual. Gráficos da B3, aqui eu posso ver o gráfico técnico em tempo real da Bolsa de Valores. Então, eu posso ver pelo ativo, então, a gente estava falando de Petrobras, posso, por exemplo, olhar, fica um gráfico nessa visão de candlestick, para quem tiver interesse. Aqui é aquela vinculação com o Excel, link RTD. Então, vou instalar um plugin e a partir disso eu consigo trabalhar com valores em tempo real lá no Excel. Então, essa é a bússola do investidor. Essa é a ideia de facilitar, principalmente para quem opera com um certo volume em bolsa de valores. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, já teve alguma experiência com essa plataforma, pode aproveitar aqui o campo de comentários, que a gente faz uma interação. E é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.